Olá, vamos dar continuidade com a nossa terceira aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre interações com o ozônio. Bom, de acordo com o Tratado de Madrid, durante o tratamento com ozônio, né, durante a ozonioterapia, o uso de suplementos antioxidantes, ele, na verdade, deve ser avaliado, ele é desaconselhado. O que acontece é que existe uma interação, né, dos antioxidantes durante a administração de ozonioterapia. Esses compostos em altas concentrações interferem na ação oxidante do ozônio e no bom andamento da terapia. Então, por isso que eles são desaconselhados. Exemplo, vitamina C, vitamina E. Na verdade, o que até se faz é ter um consultório, uma vitamina C efervescente, caso o paciente venha apresentar alguma reação ali colateral, uma reação adversa, a gente utiliza ali a vitamina C para que ele possa agir ali como um antídoto, tá? Então, sabe-se que existe interação, sim, com suplementação antioxidante. Bom, então, ele também traz a orientação de evitar, né, utilizar medicamentos aí homeopáticos, também como procaína, a glutationa, a própria glutationa, que também é um antioxidante, a vitamina C, sulfato de magnésio, por conta de alteração, tá? Que possa acontecer, tanto por inativação do ozônio e também que pode haver uma alteração como algum composto tóxico que pode ser formado. Então, é desaconselhável utilizar esses medicamentos durante a terapia com ozônio. A gente precisa estar atento, porque o ozônio aumenta os efeitos dos inibidores de ECA. Então, pacientes hipertensivos que façam uso desses medicamentos, é importante ser avaliado junto com o médico cardiologista, o momento certo para fazer, né, ser muito bem monitorado. Tratamento do ozônio em pacientes com terapia de anticoagulação, como a heparina, por exemplo, também precisa ser feito sob controle. A gente sabe que também, né, a trombocitopenia é uma das contraindicações ao tratamento com ozônio, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pacientes também que estejam recebendo tratamento com cobre e ferro não devem receber terapia com ozônio, pelo risco aí de você aumentar o estresse, oxidativo do corpo, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Bom, existem outras observações com relação a efeito sinérgico e efeitos complementares. Então, duas terapias oxidativas não devem ser realizadas no mesmo momento, no mesmo ato terapêutico. Isso aumenta o estresse oxidativo do paciente. Um exemplo aí é a câmara hiperbárica, né, que também é uma terapia oxidativa. Então, não é bom que sejam feitas duas terapias ali ou mais no mesmo período para a gente não levar uma sobrecarga ali no organismo e o corpo não conseguir, né, equilibrar essa reação aí com o sistema antioxidante. Agora, efeitos complementares, né, podem ser esperados quando você associa a laserterapia, terapia magnética, acupuntura e fisioterapia. Então, é interessante você ter em associação esses tratamentos. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as contraindicações, tá? Contraindicações absolutas. A deficiência da enzima G6PD, né, que é o favismo, doença hemolítica aí aguda, por conta do risco de hemólise grave. Então, a gente sabe que a G6PD ela tem um fator ali protetor sobre a hemácia, né, em condições de estresse oxidativo. Então, se essa enzima ela está em baixas concentrações, há um risco aí aumentado de ter hemólise. Condições aí de toxicidade do eixo ali, né, hipotireoidismo, hipertireoidismo, precisa ser avaliada a tireoide, porque a ozonioterapia pode desestabilizar esse metabolismo, então é importante que estejam controlados, tá, e que não tenha nenhuma situação tóxica ali. Infarto agudo do miocárdio recente, então devido aí também ao aumento do estresse oxidativo. Gravidez, uma vez que não há evidências científicas suficientes para garantir a segurança do feto, na verdade não foram feitos estudos com grávidas, então, por precaução, né, se contraindita. A hemocromatose e pacientes que estejam recebendo cobre e ferro. Então, como eu já comentei com vocês, pelo risco aí de você aumentar o estresse oxidativo. Então, cobre alto, ferro alto, né, é uma contraindicação para a ozonioterapia. A trombocitopenia menor que 50 mil.
E distúrbios graves de coagulação, como a gente comentou, pacientes que tenham essa alteração, a ozonioterapia pode também mexer nesse eixo aí de resposta, de coagulação. Então, não é interessante, é uma contraindicação a gente fazer ozonioterapia nesse período. Bom, contraindicações relativas. O que que é importante a gente saber, tá? Pacientes que estejam em uso de anticoagulantes potentes. é, Pela questão que a gente falou de estar podendo mexer nesse eixo. Então, na gravidez, há uma contraindicação absoluta porque não existem estudos científicos realizados em grávidas para assegurar a segurança do feto. Então, é uma contraindicação porque não se sabe, né, os efeitos. No caso aí de hemocromatose, né, e pacientes que estejam recebendo tratamento com ferro e cobre, como eu já falei, né, os níveis altos aí de ferro e cobre podem aumentar ali o estresse oxidativo do paciente. Em casos aí de trombocitopenia menor que 50 mil e distúrbios graves de coagulação e hemorragias ativas. A gente sabe que o ozônio pode alterar a coagulação e agravar o sangramento. Então, portanto, a gente precisa estar atento a essas contraindicações, né? Quando fizer a nossa consulta, a nossa anamnese, fazer uma boa avaliação, a solicitação de exames, para que a gente possa evitar aí reações adversas. Pacientes em uso de coagulantes potentes, aí já se torna uma contraindicação relativa. Precisa se avaliar, né, no histórico, junto com o médico que está assistindo esse paciente, para que se tenha um equilíbrio e avalie aí o risco-benefício. Pacientes imunossuprimidos em terapias intensivas, a hipertensão arterial descontrolada, doença pulmonar avançada, onde a inalação do ozônio pode ser prejudicial. A gente não faz a via de administração do ozônio pela via respiratória, mas pode ter ali, né, algum escape do gás. Então, a atenção é redobrada em pacientes com doença pulmonar avançada. Então, por isso, é uma contraindicação relativa. A gente tem o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Como eu comentei com vocês, a importância da gente estar fazendo uma boa anamnese, estar conversando com o paciente, sabendo todo o histórico do paciente. E uma vez que o paciente, né, se propõe, realmente entendeu e quer começar o tratamento, a gente precisa oferecer um termo de consentimento, é, por escrito, né, contendo todas as informações, o tratamento, a duração, né, os efeitos ali colaterais, as contraindicações, para que isso fique muito claro. Se torna um documento no qual você consegue esclarecer para o paciente, ele pode tirar dúvidas, ele pode levar para casa, ler com calma, e é um respaldo legal também para o profissional. Falando um pouco de reações adversas, tá? O Tratado de Madrid, ele classifica em cinco as reações adversas. As reações adversas são muito poucas com a utilização da ozonoterapia, quando a gente faz de forma segura e quando a gente faz respeitando, né, todo o histórico, avaliando, fazendo uma boa anamnese. Então, é raro acontecer. Existem alguns sintomas que são comuns e são leves. Como, por exemplo, eu disse para vocês, eles têm cinco classificações. Na classificação um eles consideram como suave, tá? São aqueles que são assintomáticos ou têm sintomas bem leves, no qual apenas observação, né? Não tem nenhum tipo de intervenção indicada. Então, por exemplo, sensação de dor, de calor, né, no local da injeção, isso mais por conta do trauma da agulha. Um hematoma no local da infiltração do ozônio, por conta da presença de vasos, né? Não é nem do ozônio em si, mas é pela questão do trauma da agulha também. Sensação de náusea e mau gosto na boca durante a automoterapia menor pode acontecer, tá? Alguns pacientes podem relatar isso, mas é algo que é passageiro também. É só você observar. Dispneia durante a administração da terapia, observar se você está tendo algum tipo de escape, né? De como você está manuseando o seu equipamento. Então, tem que ser observado mesmo, tá? Sensação de desmaio. Pode acontecer do paciente estar deitado, às vezes ele foi para a terapia sem se alimentar e pode sim ter uma sensação de desmaio. Por isso a gente tem que orienta o paciente se ele se alimentou, né, se ele está se sentindo bem. Tudo isso é importante a gente fazer durante a anamnese para evitar reações leves como essas.
Aí no grau 2 ele considera como moderado, né? Pode ter uma intervenção mínima, local ou não invasiva. Quando a gente está falando dessas reações que estão sendo citadas no Tratado de Madrid, é como uma bula de remédio, né? Que tem que contar tudo o que aconteceu. Então, eu selecionei algumas aqui só para a gente poder comentar. Bom, houve 5 casos de pacientes que tiveram dor lombar e nas pernas após a injeção do ozônio, que se resolveu espontaneamente. Então, aí pode-se pensar, né, na aplicação, se foi feita uma aplicação errada, se atingiu algum nervo. Então, é importante, a gente falar aqui para a gente refletir. Quando o ozônio foi administrado por insufação retal, houve casos, né, de inchaço com constipação. Pode haver, tá? Isso é comum, mas é algo que não tem realmente um tipo de intervenção. Você observa, você orienta o paciente. Quando a gente vai fazer a terapia retal, também a gente orienta esvaziamento ali do intestino. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. É, mas pode haver também uma sensação de gases. Isso é normal da terapia, tá? Bom, aí tem a classificação de grau 3, 4 e 5, que ele considera grave 3, que requer hospitalização, mas não tem um risco de vida imediato. Então, houve um caso de vasoconstrução durante a reifusão rápida na autoterapia maior. Então, a gente já está vendo ali uma terapia que já requer maior cuidado, né? A gente não faz em consultório sozinhos, é importante ter uma equipe. Então, houve ali uma vasoconstrição durante uma reifusão rápida, que também questiona ali, né, por que que ela foi feita rápida. Então, isso foi uma reação adversa considerada grave. Relato de dor de cabeça, de cefaleia intensa após ozonoterapia. Então, são sintomas que podem acontecer, são raros, mas requer observação. Grau 4, consequências com risco de vida, intervenção urgente indicada. Teve um caso de embolia, de infarto da medula espinhal e infarto do miocárdio após administração intradiscal. Então, também já é um tipo de administração mais específica, não é todo profissional que vai poder fazer, né? A gente tem que saber que a nossa limitação na ozonoterapia está de acordo com o nosso conselho profissional, né? Com as nossas atividades, com aquilo que a gente pode fazer legalmente. Então, ali houve um caso, sim, que se questiona, né? Enfim, pode ter sido um erro, pode ter sido dose, mas houve um caso aí de embolia, né, em aplicação intradiscal. E morte relacionada a eventos adversos, um caso de morte por septicemia após administração do ozônio para a hérnia de disco lombar. Então, também não está explicado, né? Somente aparece lá citado os casos que aconteceram, enfim, no Tratado de Madrid, eles relatam tudo naquela época. E fica ali casos raros, mas que aconteceram. Então, isso. Por que que você está falando isso, Monique? Não é para amedrontar, não, é para a gente ter atenção, né, com a nossa anamnese, com a orientação, com a via de administração, onde a gente pode estar administrando, que tipo de tratamento a gente vai fazer, é o momento adequado. Então, tudo isso, né, faz com que a gente minimize a possibilidade de acontecerem reações adversas. Bom, toxicidade. Como eu comentei aqui, o ozônio ele não pode ser inalado, que as nossas células das vias respiratórias não conseguem, né, neutralizar, não conseguem fazer aquela reação ali de, de uma defesa antioxidante contra o ozônio ali, né, bem no plasma ali, bem quando o ozônio entra em contato. Então, aquela primeira reação, as nossas células do trato respiratório, elas não conseguem fazer. Então, por isso, o ozônio nunca deve ser inalado, tá? É uma rota proibida. O ozônio ele não é tóxico quando usado na dose adequada e por profissionais treinados com protocolos clínicos corretos. Casos fatais são resultados de plaquimala, ou seja, de uma prática incorreta, de uma prática que foi feita às vezes por empirismo ou então por falta de cuidado, né? Falta de cuidado profissional, um erro de dose, um erro de local de aplicação, isso tudo pode contribuir para que aconteçam os erros, para que aconteçam as reações adversas. Uma orientação que já foi mencionada no Tratado de Madrid, que é muito atual, não só no contexto de ozonioterapia, mas para profissionais que atuam em consultório, seja estética, né, independente do que seja, que a gente saiba, esteja pronto para aplicar, né, as orientações do suporte básico de vida. Então, se a ozonioterapia for realizada corretamente, tende a não causar problemas, mas o ozonioterapeuta deve ser capaz de lidar com situações de emergências em seu consultório. Ele deve conhecer todos os elos do suporte básico de vida.
Então, como eu falei, a gente precisa saber identificar se o paciente está ali apresentando algum sinal de uma parada, saber realizar o socorro, até a chegada do suporte avançado, né, da ambulância. Então, é extremamente importante que nós, profissionais de saúde, estejamos aptos para isso. Recentemente, foi em maio desse ano, né, teve um caso que a mídia divulgou de morte de uma pessoa que estava fazendo ozonoterapia no estado do Paraná. E aí está sendo investigado ainda. Ele teve uma parada cardiorrespiratória quando o SAMU chegou, né, não foi possível, enfim, fazer a reanimação. Mas a gente sabe que durante uma parada, né, os primeiros minutos ali são essenciais. Então, talvez, se tivesse sido aplicada ali a massagem correta, a ventilação, poderia não ter sido um óbito, né? A gente não pode afirmar, a gente não sabe o caso, não sabe realmente qual era a condição daquele paciente para que ele tivesse chegado a um óbito. Mas é importante nós, quanto profissionais, estarmos atentos, né, a essas situações adversas que podem acontecer, né? A pessoa pode chegar no seu consultório e não estar em condição 100% de saúde. Então, ele pode apresentar um desmaio que não seja relacionado à terapia que você vai fazer, seja ozônio ou seja um outro procedimento. Então, é extremamente importante nós estarmos aptos para trabalhar, né, como suporte básico de vida. Bom, com relação a alergias, o ozônio é uma molécula biocompatível e não causa alergias, tá? O ozônio não ativa as células responsáveis pela resposta alérgica, como mastócitos e basófilos. Portanto, não é capaz de desencadear alergias. Além disso, ele pode ser produzido por nosso organismo quando leucócitos são ativados. Então, já foi observado em estudos que o nosso próprio corpo produz ozônio em pequenas quantidades, mas produz. Então, isso faz com que ele seja biocompatível e não possa causar alergias. Bom, com relação a tecnologias, né, o que que a gente tem de novo, na ozonioterapia? Conforme a ciência vai avançando, a gente a cada dia vê geradores de ozônios mais tecnológicos, né? Antes só se tinha um analógico, onde você fazia tudo manualmente, a programação manual. Hoje não, né? Os equipamentos vêm com software, você simplesmente coloca ali dose, eles ajustam automaticamente. Aí a gente tem alguns modelos de aparelhos, né? Que são digitais. Tem até o Vet Plus da Flowzone, que é voltado para a área de veterinária. Tem o Med Plus Dental, que é para a área da odontologia. Esse, inclusive, está bem atualizado. Ele costuma ter aí uma peça de mão, né, que é utilizada na odontologia para fazer obturações, tratamentos de canais, e aí já colocando o ozônio diretamente através dessa peça. Então, a gente tem a cada dia mais aí a tecnologia, né, a favor, né, da ciência e na área da ozonoterapia. O que a gente pode dizer que tem também como inovação tecnológica são os dermocosméticos ozonizados. Então, além do óleo ozonizado, que já se existia, né, desde a época de Tesla, a gente tem aí cosméticos que podem ser utilizados no dia a dia e também nas clínicas de estética. Então, por exemplo, a gente tem aí um elixir clareador da Samana, que é utilizado aí para ajudar nos tratamentos de mancha. A gente sabe que o ozônio ele pode clarear, ele tem esse efeito aí clareador, então é uma ótima estratégia. Existe também shampoo, condicionador, né, da linha da Avozon, tem até alguns produtos ali com óleo de abacate, para se fazer tratamentos aí capilares. A gente tem a presença de desodorante também com ozônio, né, livre aí de contaminantes, então uma opção mais saudável para a gente estar utilizando, né, sem alumínio. A gente tem também, voltando para a parte da estética, o Exoserum com PDRN, exossomas, que são partículas, né, muito tecnológicas, muito recentes aí que aliadas ao ozônio traz um efeito mais potente aí no rejuvenescimento. Existem as pastas de dentes, os cremes dentais ozonizados e até sabonete íntimo ozonizado para os tratamentos, né, de estética íntima e também ginecológicos, né, para a saúde da mulher. Então, a gente nessa aula, né, falou um pouquinho das interações com o ozônio e trouxe um pouquinho das inovações. Então, a gente se fala na próxima aula.